Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Prazer estar com os irmãos aqui nessa manhã. O pastor Diego, nós nos conhecemos há bastante tempo mesmo. Outro dia eu estava vendo umas fotos lá da época de construção da parte de cima da igreja. A gente trabalhava de dia, chegava de noite, ficava lá até meia-noite, 1h da manhã, puxando parede, rebocando. Estava lá o Diego, Osni, Damião, o Zezinho, que está lá no interior de São Paulo hoje, pastoreando também. Graças a Deus por esse privilégio que o Senhor nos dá. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abre sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Sei que você conhece esse versículo de cor. Segundo Crônicas 7, só um versículo, que é o versículo 14. Amém? Segundo Crônicas 7, 14. Amém? Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Os irmãos podem se assentar. O pastor Diego fez esse convite, e essa palavra estava no meu coração. O Senhor tem um projeto através das nossas vidas e através da vida da igreja. E quando nós chegamos aqui, o primeiro cântico que foi cantado dizia: eu te busco, te procuro, ó Deus. E buscar o Senhor tem que ser o objetivo maior de cada cristão, de cada crente, cada um de nós, pastor Gilberto. Esse versículo, a gente poderia dividir ele em três pontos. O primeiro dele é a quem a mensagem está se dirigindo. E a mensagem está se dirigindo ao povo do Senhor. Deus fala: se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome. Este é o destinatário da mensagem. Qual é a mensagem que Deus está trazendo? Que esse povo tem que se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. E qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é: então eu ouvirei, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Essa é a divisão do versículo. São esses três tópicos que a gente vê nele. A mensagem é dirigida a um povo especial. Às vezes nós pensamos nessa mensagem como Deus falando com a Dilma Rousseff, mas não é com ela que Deus está falando. Deus não está falando com os deputados e os senadores que não o conhecem. Deus não está falando com as pessoas que não o conhecem. A mensagem é para o meu povo, diz o Senhor. Se o meu povo. Deus não está falando com qualquer um. Deus não está falando com qualquer pessoa, é com o povo dele. E ele ainda diz o seguinte: esse povo tem nome, esse povo é chamado pelo meu nome. Não é o povo do Brasil, não é o povo da Holanda, não é o povo da Alemanha, não é o povo do Egito, não é o povo da Síria. É o povo que é chamado pelo nome do Senhor. Esse é o povo, é a esse povo que essa mensagem é dirigida. A Bíblia diz para a gente que antigamente nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Lá no Evangelho de João diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas eles não receberam. E glória a Deus por isso. Porque quando eles não o receberam, abriu-se a porta para nós, que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. O apóstolo João escreve a sua carta e ele diz o seguinte: vocês são a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia!
Nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor. Ele diz assim: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. O apóstolo João, ele diz assim, que quando nós recebemos Jesus, nós somos feitos talvez até mais do que o povo de Deus. Nós somos família de Deus, porque nós somos feitos filhos de Deus. Então essa mensagem, meu irmão, não é para qualquer um, é para aquele que é povo de Deus. É para aquele que leva em si o nome do Senhor, que leva o nome hoje, para que na eternidade possa levá-lo também. Porque em Apocalipse 3, versículo 12, o Senhor diz assim: e aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele dali nunca sairá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e escreverei sobre ele o meu novo nome. Nós temos o nome do Senhor em nós. Tem uma coisa muito bonita na palavra do Senhor, que diz lá em Atos 11, que na cidade de Antioquia, aqueles que antes eram chamados de a seita dos nazarenos, uma dissidência do judaísmo, os do caminho, sei lá que nome eles tinham mais, eles passaram a ser chamados de cristãos. E era uma palavra forte. Hoje, essa palavra perdeu muito do seu sentido, pastor Diego. Perdeu muito do seu significado, porque diz que o Brasil é um país cristão. Diz que nós vivemos numa época chamada era cristã. Alguns até dizem que nós estamos vivendo já uma era pós o cristianismo. Então, a palavra cristão perdeu um pouco do seu sentido, do seu significado mais profundo. Porque eles passaram a chamar aqueles irmãos de cristãos, porque eles os identificavam com Jesus Cristo. Eles olhavam para eles e sabiam que eles faziam, eles viviam conforme viveu Jesus Cristo. Por isso eles eram chamados de cristãos. Eles tinham em si o nome do Senhor. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, a gente tem um capítulo que traz bênçãos e maldições. E lá no capítulo 28, versículo 10 diz assim: todos os povos da terra saberão, verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Naquela sessão que fala das bênçãos, diz que as bênçãos virão e os povos saberão que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Essa mensagem é dirigida para você que tem sobre si o nome do Senhor. Essa mensagem é dirigida para você que leve em si o nome do Senhor Jesus. Que quando entra no lugar, alguém te reconhece e te identifica como um cristão. Eu gosto de dizer o seguinte, que um verdadeiro cristão, ele tem que ser reconhecido numa fábrica, vestido de macacão, igual todo mundo está. Está todo mundo de macacão cinza, ele também. De capacete na cabeça, ele também. De bota no pé, e ele também. Igual mais 100. Mas alguém olha para ele e fala: você é diferente. E não é o uniforme dele. Não é o uniforme. É a vida. É vida. É vida com Deus. É trazer sobre si o nome do Senhor. Porque esse nome tem poder. Esse nome quebra as forças do diabo. Esse nome anula os poderes de maldição. Esse nome vence os principados e as potestades. É no nome do Senhor Jesus. Você tem sobre si o nome. Você é chamado pelo nome. Você faz parte de uma família, a família de Deus. Você tem em si autoridade. Você é povo de Deus. Agora Deus traz essa mensagem a um povo, ao seu povo, porque Ele diz que há um problema que precisa ser resolvido. Porque a terra está doente. Não é isso que o texto fala? Eu virei e sararei a sua terra. A terra está doente. A terra está doente. Nós vivemos num país que tem tudo para ser um país maravilhoso. O Brasil tinha tudo para ser talvez o melhor lugar para se viver no mundo. Tudo, tudo, tudo. Há países que as pessoas até são países ricos, mas o solo às vezes não é lá aquela coisa, o clima. Brasil, se você fizer um buraquinho aí no chão, no piso, jogar uma semente de feijão ali, ele brota no piso.
nasce no piso. Eu estava ali no Poupa-Tempo, ali na Praça da Sé, e da janela do Poupa-Tempo eu vi um prédio abandonado do outro lado. Em cima do prédio tinha uma pilha de tijolo que, com o tempo, ele foi se derretendo. E uma árvore nasceu em cima do prédio, naquela pilha de tijolo. Tem uma árvore lá. E eu falei, meu Deus, Deus é o sustentador da vida, o criador da vida, e a gente encontra ela nos lugares que a gente imaginaria que não teria possibilidade nenhuma. O Brasil é um país abençoado, mas é um país que também está doente. A terra está doente. E a gente vê uma série de coisas. A gente vê a corrupção, que é a notícia de todo dia. A notícia de todo dia é corrupção. Pegaram a Dilma, pegaram o Lula, pegaram o presidente do Senado, agora estão querendo pegar o Temer, está caminhando para pegar ele, e um deputado, e é o outro, e a lista deles é tão grande que corrupção é a notícia. Qual é a outra notícia? A criminalidade. Pessoas são roubadas, são mortas, violentadas, o crime crescendo. Meninos cada vez mais jovens envolvidos no crime, no tráfico. Eu trabalho na polícia, estou aposentando, com a ajuda de Deus. E antes a gente pegava os criminosos, geralmente eram maiores de idade. Boca de tráfico, geralmente era um maior de idade. Agora é um menor. Porque o menor não precisa nem pagar o advogado para ele ir embora. Então, é uma facilidade para o crime. O crime está crescendo cada vez mais no nosso país. Cada vez mais. Eu ouvi uma frase que alguém chegou para um garoto e perguntou para ele, o que você quer ser? E ele disse o seguinte, quando crescer, e ele disse, eu quero ser ou pastor ou ser o gerente do tráfico. E duas coisas tão radicais, né? Mas por quê? Ou uma coisa ou outra, se são tão opostas e tão radicais entre si. E ele diz, depende do que vai chegar primeiro. O crime está crescendo. O crime está se alastrando cada vez mais no nosso país. As doenças, as epidemias, o Zika vírus, a chikungunya, coisas que na nossa época de criança, pastor Diego, pastor Gilberto, a gente não tomava água de poço. Eu pelo menos tomei muita água de poço. Eu morava aqui atrás dessa escola que tem do outro lado aí da rua, morava aqui nessa rua e tomava água de poço, a gente andava descalço, a gente fazia um monte de coisa que hoje diz que a criança não pode fazer, que senão fica doente. E somos aí, sobreviventes, estamos aqui. Mas na contrapartida, doenças que estavam erradicadas naquela época estão voltando aí. A terra está doente. A terra está enferma. Os casamentos, as pessoas se casam, e antigamente dizia, né, até que a morte vos separe, e hoje as pessoas acabam de sair, às vezes, de um casamento, e dizem, não sei quanto tempo a gente vai ficar casado. Os casamentos vão se acabando, a família está fragilizada, os pais não conseguem criar os seus filhos, não conseguem. O que é isso? A terra está doente. Uma família destruída é evidência da terra doente, da terra precisando ser sarada. O que a gente vê? O sexo ilícito se alastrando cada vez mais, o adultério, a prostituição, o homossexualismo. Hoje é a moda, né? É a moda. Parece que é mais do que... é a coisa da moda. E vai crescendo, e vai se alastrando. E querem ensinar para as crianças lá na escola, as criancinhas, que aquilo é uma coisa normal e tem que ser, não apenas aceitado, mas aquilo que tem que ser vivido. Sabe o que é isso, meu irmão? A terra está doente. A terra está enferma. É um país rico. E a gente encontra tanta gente que às vezes vai dormir sem comer
um pedaço de pão, no nosso país rico. Tem gente que vai dormir hoje, sem tomar um copo de leite, sem comer um prato de comida, nesse país rico. Sabe por quê, meu irmão? Porque a terra está doente, a terra está enferma. Agora, tudo isso que eu falei para vocês, não é a doença, que às vezes a gente acha que o sexo ilícito é a doença, e não é. E a gente acha que a fome é a doença, e não é. E a gente acha que o vício, pessoas estão destruídas no vício, no crack, nas bebidas, isso é a doença, e não é. Isso são os sintomas dela, são as consequências dela. Alguém pode estar com dor de cabeça, e a dor de cabeça é proveniente do quê? Pode ser que você comeu alguma coisa, fez mal e deu dor de cabeça. Pode ser que você tenha sinusite, e por conta da sinusite você está com dor de cabeça. Pode ser que você precise usar um óculos. E sem o óculos você vai sentir dor de cabeça. De acordo com a doença, há um tratamento, tem um remédio. Para sinusite tem um remédio. Se comeu alguma coisa que fez mal, é outro remédio. Se o problema é o óculos, tem que usar óculos, senão vai ficar com dor de cabeça. A terra está doente. E a doença da terra se chama pecado. A doença se chama pecado. E pecado a gente não combate com polícia. Pecado a gente não combate com política pública. Pecado a gente não combate com partido. É uma doença que só pode ser tratada se o povo de Deus, o meu povo, diz o Senhor, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A doença é o pecado. Mas o Senhor mostra que para esse mal há cura. A cura. Sabe onde está a cura, meu irmão? Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. A cura, coloca ela no seu peito e faz assim: está em mim. A cura para a terra está em você. A cura para o Brasil está em você. Deus quer curar essa nação. Deus quer curar, Deus quer sarar essa terra. E a cura está em você. O remédio para o Brasil é você. É você, meu irmão. E não queira dizer que a responsabilidade é do pastor. Não, é de cada um de nós. É de cada crente. É de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus. É do meu povo, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz para a gente que o pecado é uma doença terrível, porque ela escraviza o homem, ela coloca o homem debaixo da autoridade de Satanás. Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e o diabo mostrou, está lá no capítulo 4 de Lucas, os reinos do mundo. Ele mostrou para Jesus e falou para ele o seguinte: olha, é meu, e eu dou a quem eu quiser. Jesus não contestou do diabo, dizendo: não, você não é teu. Jesus falou: vai de Satanás. O diabo disse: é meu, e eu dou a quem eu quiser. Agora, a Bíblia diz para nós que os céus são os céus do Senhor. A terra, Ele deu para os filhos dos homens. Se Deus deu para os filhos dos homens, por que o diabo estava dizendo que é dele? Porque o homem, por causa do pecado, entregou ao diabo a autoridade que ele tinha sobre a terra. E o diabo anda por ela. Lá no livro de Jó diz que o Senhor pergunta para ele: de onde você veio? E ele fala: de rodear a terra e passear por ela. Ele está passeando, ele está andando nos domínios dele. Deus tinha colocado o homem, disse para ele o seguinte: você vai guardar esse lugar, você vai lavrar e guardar esse lugar. E o homem não fez aquilo que ele tinha que fazer. E o diabo entrou, e o pecado entrou. E o homem caiu, e o homem vem se distanciando mais e mais de Deus. E nesse distanciar de Deus, a maldade vem crescendo na terra, e as consequências que ela traz. Mas o Senhor quer mudar essas coisas. A Bíblia diz para a gente que toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera que você se manifeste como filho de Deus, que vai fazer cessar a força do pecado e o poder de Satanás, que advém dele.
Mas para isso, a primeira coisa que o texto bíblico fala para a gente é que esse povo de Deus precisa se humilhar perante o Senhor. Se o meu povo se humilhar. Nós não somos perfeitos. Não somos. Não somos. A Bíblia fala para a gente de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que compôs muitos salmos. Um homem que foi usado por Deus com poder. E que num determinado momento da vida dele, pecou, se distanciou de Deus, fez coisas desagradáveis ao Senhor. Mas ele não chega dizendo o seguinte: é assim mesmo, mas eu sou o rei, para mim está tudo bem. Não, ele se humilha perante o Senhor. E lá no Salmo 51 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Depois ele vai dizer o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, o Senhor não desprezará. O que é um coração quebrantado? É um coração humilde perante o Senhor, um coração que se arrepende, um coração que se arrepende. A grande diferença entre Davi e Saul não foi que Davi era mais certinho do que o Saul. Davi também deu as suas escorregadas. A diferença é que Davi se arrependia. Saul queria se auto-justificar. Ô Saul, você fez? Não, eu fiz porque eu achei que... Eu fiz porque... Ele tinha sempre um porquê. Não, meu irmão. Diante de Deus a gente não tem que ter um porquê. Diante de Deus a gente tem que chegar como o profeta, e dizer, como o Jó, e dizer: eu me arrependo, eu me abomino nos pó e na cinza. Diante de Deus eu tenho que chegar com o coração quebrantado, um coração humilde. A palavra do Senhor diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Cerviz é o pescoço. Eu não dobro a cabeça para ninguém. Eu não me curvo diante de Deus. Eu não me curvo diante de ninguém. Esse homem será destruído sem que haja remédio. Quando Deus fala com a gente uma vez, fala outra, Ele chama a nossa atenção e a gente não se corrige. Talvez vai chegar uma hora que não vai ter mais remédio. Mas hoje tem remédio. Agora tem remédio. Tiago diz assim na sua carta: humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Pedro faz eco com essas palavras de Tiago e diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo devido os exalte. Aleluia. Se humilha diante do Senhor. Chega diante do Senhor com o coração arrependido. Somos pecadores, somos falhos, somos limitados, somos errados tantas vezes, falhamos de tantas maneiras, fazemos coisas erradas, outras coisas certas que deveríamos fazer, não fazemos, pastor. Mas quando a gente chega diante de Deus com um coração humilde, Deus nos acolhe, Deus nos recebe. Primeira atitude do cristão, do povo de Deus, tem que ser ter um coração humilde perante o Senhor. Nós não estamos aqui porque nós somos mais bonzinhos do que aquele que passou a noite numa balada, bebendo e fumando droga. Não, nós estamos aqui porque Deus foi muito bom para conosco. Deus foi misericordioso. E quando a gente olha para o irmão que tropeçou, ou quando a gente olha para aquele que não conhece Jesus, a gente não pode olhar com um ar de superioridade. Não, nós somos iguais a eles. A única diferença é que o Senhor nos chamou e nós atendemos. Mas a salvação não é por causa da nossa atitude, porque somos bonzinhos, é por causa da graça de Deus. A Bíblia diz: é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Não vem de nós, não vem de nós. Nada que eu faça vai me tornar agradável a Deus. O que me torna agradável a Deus foi o sangue que Jesus derramou na cruz. Foi a morte do Senhor Jesus, e a gente tem que reconhecer isso, que nós não somos nada sem Deus. Precisamos desesperadamente da graça e do amor dEle para nos sustentar, para nos colocar em pé, para nos mostrar a direção. A gente tem que aprender a olhar para as pessoas com amor, olhar para as pessoas com amor. Jesus passou por uma cidade de samaritanos, e eles não receberam Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava indo para
Jerusalém. Talvez eles queriam receber Jesus para ficar uns dias lá, mas Jesus estava de passagem, então eles não quiseram nem receber. E aí João vai falar para Jesus: Senhor, quer que a gente ore e mande cair fogo do céu? E Jesus falou: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. E esse João mais tarde é chamado o discípulo do amor, porque ele aprendeu de que espírito nós somos. Aleluia, glória ao Senhor. Nós temos que olhar para as pessoas à nossa volta, aqueles que não conhecem Jesus, sabendo que Deus pode mudar a vida deles, como Ele mudou a nossa. Mas para isso a gente precisa ter um coração humilde, Nós nada somos, mas o Senhor é tudo em todos. O meu povo tem que se humilhar, diz o Senhor. O meu povo tem que orar. E oração é uma coisa que a gente fala muito. O crente fala muito em oração, mas a gente ora pouco. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Não é isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses? Orai sem cessar. Quanto tempo a gente tem que orar? Lucas 18, Jesus conta uma parábola. E Lucas escreve dizendo o seguinte: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre. Orar sem cessar. Nós temos que estar na presença de Deus em oração. Nós não vamos vencer o inimigo e não vamos mudar a nossa nação falando mal do governo, entrando nos grupos de WhatsApp e compartilhando aquela mensagem de alguém xingando o Congresso, o deputado, e mostrando os escândalos. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Mas Paulo diz assim para a igreja: eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discussões. Em todo lugar. Levanta a mão e ora, em todo lugar. Lá onde você trabalha, ora lá. Abençoa aquele lugar que você trabalha. Está na fila do banco, está demorando, não adianta xingar o caixa do banco, ficar reclamando. Tem lugar terrível, é banco. Fila de banco. As pessoas reclamam, e o caixa é mole, e o gerente que não vê, e o governo, aí já entra no governo e pá. Ora ali. Você vai ficar lá 15 minutos, meia hora, 1 hora? É um tempo que Deus está dando para você orar. Que os homens orem em todo lugar. A palavra do Senhor diz assim: eu quero que os homens façam oração e súplicas, intercessão e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão exercendo autoridade, para que vocês tenham uma vida quieta, pacífica, com dignidade. Quer viver num país abençoado? Comece a orar pelo Congresso Nacional. Ora para Deus não deixar o corrupto entrar lá. Ora para Deus não permitir que o mau caratismo impere lá. Ora para que Deus faça cessar os poderes malignos que agem na política nacional. Ora. A vitória da igreja é na oração. A Bíblia diz para a gente que Daniel estava num governo, ele fazia parte de um governo perverso, porque a Babilônia adorava muitos deuses, e a gente sabe que por trás daqueles deuses operavam demônios, mas Daniel 3 vezes por dia orava o Senhor, mesmo quando isso foi proibido. Ele se colocava lá, com janela aberta, para todo mundo ver o que ele estava fazendo, e ele orava o Senhor. Deus pode mudar, Deus pode mudar, e a mudança, meu irmão, ocorre como resposta à sua oração. Em Apocalipse, a palavra do Senhor diz para a gente que João vê as orações dos santos sendo postas no altar do incenso, e o anjo pega o incensário com as brasas e com a oração, e ele joga sobre a terra. Sabe o que significa isso? Que a sua oração sobe ao trono de Deus, e Deus traz resposta. Deus traz resposta. Por isso diz o Senhor: o meu povo tem que orar, o meu povo tem que se humilhar, o meu povo tem que orar. O que mais que o Senhor diz para nós? Buscar a minha face. Buscar a face do Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Toda hora. Aleluia. Toda hora. Não é isso que você cantou?
A gente tem que buscar o Senhor constantemente. Buscar o Senhor constantemente. Talvez as coisas estariam melhores se nós víssemos menos televisão e buscássemos mais o Senhor. Talvez o nosso país estaria melhor se a igreja buscasse mais o Senhor. A solução não é o político, não é o partido, não são as pessoas lá fora. É eu e você. Somos nós. Nós. Buscar o Senhor. Jeremias diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Buscar o Senhor e buscar de coração é mais do que vir na igreja. Porque às vezes alguém vem para a igreja, mas não buscou o Senhor. Jesus conta a história de 2 homens que estavam no templo orando. E um, ajoelhado lá no fundo do templo, ele dizia apenas: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o outro, lá na frente, dizia: ó Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimos, e eu nem sou igual aquele lá no fundo, pecador. E o Senhor pergunta: qual dos dois saiu dali justificado? Qual dos dois teve um encontro real com Deus? Buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Precisamos nos apegar a Deus. O Senhor diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Se você buscar o Senhor, Ele vai deixar que você o encontre. 1 Crônicas 16 diz assim para nós: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não é na força do braço, meu irmão, que a gente resolve os problemas, muitas vezes. Não é na força do conhecimento político, não. É na força do Senhor. Busque o Senhor, busque a força do Senhor. Busque a força do Senhor. Busque a força do Senhor. Você está sofrendo alguma injustiça? Busca a força do Senhor. Porque numa terra enferma, a injustiça impera. Mas se você buscar a força do Senhor, Ele vai manifestar o braço dEle, a mão poderosa dEle em seu favor. Quando eu era criança, morando aqui nessa casa, na rua Luiz Edmundo, que alguém aqui do pedaço conhece, aqui do lado da escola, isso em 1975, nós tínhamos uma casa lá no Imirim, e uma obra da Sabesp lá no Imirim, causou um estrago. Eu não sei se eu já contei isso aqui, causou um estrago, a máquina derrubou o muro, e naquele dia, pastor, deu uma chuva que eu não lembro de ter visto chuva mais forte do que a chuva que deu naquele dia, e nós perdemos tudo. Sabe o que nós perdemos? Tudo. Tinha uma irmã, muito usada por Deus, que chegou um dia para minha mãe, e ela falou o seguinte: olha, eu tenho uma mensagem do Senhor para vocês, Deus está falando que vocês vão perder tudo, e depois Ele vai dar tudo de novo em dobro. Falei, amém, né? Só que dura, a segunda parte é boa, dura a primeira parte, pastor Gilberto. Primeira parte é difícil. E eu sei que deu aquela enchente, perdemos tudo. Eu tinha um par de sapato, saí dali, o barro estava tão intenso que eu afundei até o joelho no barro. E quando eu tirei o pé saiu, mas um pé do sapato ficou lá. Não consegui tirar, fiquei sem sapato. Eu tinha uns 10 anos nessa época. E os meus pais foram até os advogados da empresa, a seguradora que estava cuidando daquilo, e o advogado falou para o meu pai e para minha mãe o seguinte: olha, vocês não têm direito de nada, vocês não vão receber nada. Aí meus pais saíram do escritório, porque eles teriam que voltar lá de tarde, e não dava para ir lá, vir do centro e voltar de novo. Eles entraram numa igreja lá no centro da cidade, sentaram lá no fundo para esperar de tarde o horário de voltar lá e conversar com o responsável. E Deus usou uma irmã lá naquela igreja e disse para minha mãe o seguinte: fique em pé. Minha mãe ficou meio: você mesmo, fique em pé. E Deus falou assim: o homem disse que vocês não têm direito, mas Deus está garantindo o direito de vocês. E de todos os vizinhos que moravam naquele lugar, todos foram atingidos pela obra daquela adutora, todo mundo foi prejudicado. A minha família foi a única que recebeu a indenização.
E depois meus pais compraram uma casa aqui na Casa Verde, onde eles moram até hoje. Busca o Senhor. Nós vivemos numa terra que está doente. Então a injustiça impera, meu irmão. Mas quando você busca a face do Senhor, Ele deixa que você o encontre. E Ele é o justo juiz. E Ele vai agir em seu favor. Por isso o Senhor nos exorta: busque a face do Senhor. Ainda no livro de Crônicas, segundo Crônicas 15, fala para a gente que Asa ouviu o profeta do Senhor dizendo o seguinte: ouvi-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vocês estão com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele também vos deixará. Enquanto nós estamos com Ele, Ele está conosco. Quando nós buscamos o Senhor, Ele está conosco. Ele está conosco, Ele fez essa promessa e Ele não quebra a sua palavra. Busca o Senhor. Meu povo tem que se humilhar, orar, buscar a minha face. E a quarta pílula, o quarto remédio, nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. A palavra converter significa mudar a direção. Você está no trânsito, faça uma conversão para a esquerda, vira para a esquerda. Faça uma conversão para a direita, virar para a direita. Se converter dos nossos maus caminhos. Mas nós somos povo de Deus, então nós não temos mau caminho nenhum. Será que é assim? Será que é assim? O discípulo do amor ainda não sabia de que espírito que ele era. E quando isso aconteceu, eles já tinham visto tantos milagres, já tinham orado, tinha pessoas sido curadas através da oração deles. Na multiplicação dos pães, o milagre não aconteceu na mão de Jesus, aconteceu na mão dos discípulos. Porque Jesus pega o pão e ele parte, dá para Pedro, e Pedro vai partindo, e João também vai partindo, e é na mão deles que acontece o milagre. O milagre aconteceu na mão daquele cara. E de repente ele fala: vamos orar para cair fogo do céu. E o Senhor fala: você não sabe de que espírito você é. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Naquela noite da Santa Ceia, Jesus chega junto com seus discípulos, ele pega uma bacia e vai lavar os pés deles. E Pedro vai dizer para Jesus: não, Senhor, o Senhor nunca vai fazer isso comigo. E Jesus fala: se eu não fizer, você não tem parte comigo. E eu lembro de uma pregação do pastor Albino, Diego. Pastor Albino pregou lá na Vila Santa Maria, dizendo o seguinte: ainda tem um pouco de sujeira no nosso pé. Ainda tem um pouco de sujeira. Por isso que Jesus sempre vem para lavar o nosso pé. Ainda tem um pouco de sujeira. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor quer que nós estejamos identificando aquilo que está errado, e a gente se converta do nosso mau caminho, e a gente busque o Senhor com inteireza de coração. A gente comece a analisar, ver a nossa vida, ver onde nós estamos falhando, e a gente busca o Senhor com inteireza de coração. Nós não somos pessoas boazinhas, mas Deus é um Deus cheio de graça. Deus é um Deus cheio de amor. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Aleluia! Cheio de graça. A graça é o amor que nós não merecemos de Deus, mas Ele tem por nós a si mesmo. Isso é a graça. Nós vimos a sua glória, cheio de graça, habitando entre nós. Não somos bonzinhos, não, mas o Senhor é cheio de graça, e Ele dá tempo para a gente mudar o nosso caminho. Por isso o escritor de Hebreus diz assim: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas abre o seu coração, aceite o convite do Senhor, volte-se para Ele, busque-o de todo o seu coração, e Ele vai deixar que você o encontre. Ore, bata a porta do Senhor e ela vai se abrir para você, e Deus vai sarar essa terra. Deus vai sarar essa terra. Deus quer sarar o Brasil. A gente vê que o Brasil, a igreja brasileira cresceu bastante, e glória a Deus por isso. Mas a gente vê que isso não tem mudado o Brasil, não tem mudado. Às vezes até pelo contrário. E a coisa mais triste é quando alguém chega e manda lá um videozinho para você no seu WhatsApp, mostrando um político, diz
evangélico, diz cristão, envolvido lá na falcatrua. Isso é triste, isso é terrível. Mas a palavra do Senhor diz que se nós buscarmos o Senhor, Ele muda essas coisas, Ele vai sarar essa terra. Deus quer sarar o Brasil. Deus quer sarar o Brasil. O apóstolo Paulo estava num barco que estava afundando. E ele chega para as pessoas de manhã e fala o seguinte: olha, fiquem calmos. O anjo do Senhor apareceu para mim e falou que o barco vai afundar. 14 dias em tempestade, ele traz essa mensagem bonita: o barco vai afundar, mas ninguém vai se perder porque eu estou aqui. Não é isso? Não foi isso que o anjo falou para Paulo? Paulo, por causa de você nesse barco, nenhuma vida vai se perder. Busca o Senhor. O país está em crise, mas a empresa que você está não vai afundar, porque você está lá. O país está em crise, mas a sua família vai ser preservada por causa de você. Famílias estão se destruindo, mas a sua não vai, por causa de você. Nós temos que buscar o Senhor. O livro do profeta Joel, para a gente terminar, capítulo 2. Ele diz, ele chama o povo a se arrepender. Convertei-vos ao Senhor e rasgai o vosso coração diante do Senhor. Ele chama os líderes, os sacerdotes, e fala: chorem entre o altar e o pórtico, humilhem-se, porque quem sabe se Deus não vai deixar uma bênção. Quem sabe? E a palavra termina dizendo que Deus deixou uma bênção de vinho, de trigo e de azeite. Vinho significa alegria. Deus quer trazer alegria para a sua vida, para a sua família. Trigo significa provisão. Deus quer prover. Deus é o Deus que provê. O azeite significa a unção de Deus derramada. Deus quer derramar sobre você. E Joel termina esse capítulo 2 dizendo que nos últimos dias Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre você, sobre mim. Deus quer transformar a nossa nação. Deus quer salvar o Brasil. Deus quer salvar o mundo todo. E Ele quer fazer isso através de mim e de você. Ele quer sarar a terra. O remédio é você, meu irmão. O remédio é você, minha irmã. O remédio para a sua família é você. O remédio para a empresa onde você trabalha é você. O remédio para o bairro onde você mora é você. Deus quer fazer uma obra maravilhosa através da nossa vida. Por favor, se coloca de pé. O Senhor está aqui. Ele diz que se nós buscarmos, nós o encontraremos. E Ele vai ouvir. Ele vai perdoar. E Ele vai sarar a nossa terra. Eu sei que você consegue identificar uma série de problemas no seu bairro, na cidade. É o desemprego, é o crime, é doença, é o hospital falido. Mas eu sei também que para todos esses problemas Deus tem uma solução, e ela pode ser através da sua vida. Quando Neemias ficou sabendo da situação de Jerusalém, ele orou por Jerusalém, ele chorou por Jerusalém, e Deus mandou uma resposta, e a resposta foi Neemias, indo para lá e reconstruindo os muros daquela cidade, para que o inimigo não mais entrasse e saísse quando ele quisesse. A solução para a nossa cidade é a igreja, é o meu povo, diz o Senhor, o povo que carrega o meu nome, buscando a minha face, orando, se arrependendo, abandonando o mau caminho, para que eu venha e sare essa terra. O Senhor quer sarar, mas para isso Ele precisa atuar primeiro no meu coração. Para Deus fazer alguma coisa através de mim, primeiro Ele tem que fazer alguma coisa em mim. Para Deus fazer alguma coisa através da minha vida, primeiro Ele tem que fazer uma obra na minha vida. A preocupação de Deus hoje não é tanto o que você vai fazer para Ele, mas o que Ele vai fazer em você. O Senhor quer mudar-nos e derramar sobre nós poder do Espírito de Deus.
Poder que transforma os homens, que quebra as cadeias. Poder para que a gente pise serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, sem que nada venha nos causar dano algum. E o Senhor está aqui, aleluia. Porque a Bíblia diz para nós que o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Ele está aqui. Onde o Senhor habita? Entre nós. Entre nós o Senhor está. Ele está presente no meio da igreja, no meio do seu povo. Ele está aqui para ouvir sua oração, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui para ouvir a sua voz. E quando você falar com Ele, Ele estenderá as suas mãos. E as bênçãos do Senhor se manifestarão. Esta é a promessa da palavra de Deus. E elas não mudam. Não mudam. Aleluia. Oh meu Deus, Pai Celestial. No nome do Teu Filho Jesus, nós estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor. Apesar, Pai, de sermos tão pecadores, tão limitados, tão falhos, Senhor, estamos na Tua presença, confiando no Teu amor, confiando na graça que foi revelada na cruz, quando o Seu Filho levou o peso de toda a maldição do homem, cravando-a na cruz. Oh Senhor, por isso nós entramos hoje diante do Senhor, pedindo que na Tua bênção e no Teu amor, o Senhor possa hoje nos alcançar. Cria em nós esse coração humilde e arrependido, Senhor. Cria em nós esse coração, Pai, que se arrepende quando nós erramos, quando nós falhamos. Oh Senhor, nos dá graça para que nós possamos sempre buscar a Tua face, buscar o Teu rosto, Senhor. Nós Te queremos mais, Senhor. Como nós cantamos no início desse culto, nós Te queremos mais, Senhor. Nós Te buscamos e Te queremos mais, Senhor. Mais, Senhor, mais, Senhor. Aleluia. Oh Deus, Deus de graça, perdoa os nossos pecados. Senhor, endireita os nossos caminhos. Oh Senhor, e que nós possamos ser o remédio do Senhor para essa terra, Senhor. Que nós possamos ser o remédio do Senhor para essa nação que está doente, que está enferma, que está, Senhor, marcada pela maldade, pelo pecado. Oh Senhor, usa o Teu servo, usa a Tua serva, usa cada um de nós, Senhor. Usa junto da nossa família, que nós tenhamos famílias restauradas, é a promessa da palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Segundo a Tua palavra, oramos, Pai, por todas as famílias que estão representadas perante o Senhor. Manifesta a Tua graça, quebra a força do engano, a força do misticismo, da feitiçaria, do erro, da idolatria. Quebra, Senhor, a força do sexo ilícito. Nós queremos profetizar, Senhor, casamentos abençoados e restaurados em nome do Senhor Jesus. Famílias que vivam debaixo da Tua graça, debaixo da bênção da Tua palavra, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus, nós cremos que a vida da Tua serva, talvez a família toda ainda não teve um encontro, mas a vida dela ali não vai deixar esta família afundar, não vai deixar esta família ser destruída. Faz a Tua obra, Pai. Oh Senhor, sara a nossa terra, Senhor. Que vidas venham ser tiradas, Pai, de debaixo da força do vício, de debaixo da força do pecado. Muda a história, Senhor, muda a história. Reescreva pela Tua graça e pelo Teu amor a história na vida de cada um de nós. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, libera bênçãos, Pai, bênçãos de prosperidade sobre o povo do Senhor. A Tua palavra nos declara que a Tua bênção é que enriquece e não acrescenta dores. Cremos nela e nos apropriamos dela pela fé. Estamos vivendo um tempo de crise no país, Senhor, mas nós queremos que a bênção do Senhor sobre nós é poderosa para mudar a situação do nosso país, do nosso Brasil. E nós queremos orar e profetizar, Senhor, o salário do Teu servo sendo multiplicado, a promoção acontecendo no trabalho, a porta do emprego sendo aberta em nome do Senhor Jesus, o autônomo, o empresário, o comissionado sendo abençoado nos seus negócios em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz isto, Senhor, porque esta é a promessa da Tua palavra ao Teu povo que se chega diante do Senhor com o coração arrependido. Nós cremos, Senhor, e no nome de Jesus pedimos
Estende as mãos hoje, Pai, e abençoa. Sara a nossa terra, liberta a nossa nação, quebra a força do pecado, da maldade, Senhor. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. E que os homens conheçam que Tu és o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus da salvação e o Deus da graça. Que os homens proclamem e professem o senhorio do nosso Salvador Jesus Cristo. Faz isso no Congresso Nacional, Pai. Faz isso com o presidente, com os governadores de estado, com os prefeitos que assumirão no mês de janeiro, Senhor. Faz isso, Pai. Faz isso na nossa nação. Muda a história do Brasil, Senhor. Muda a história do Brasil, ó Deus. Sara a nossa nação. Sara a nossa nação, Pai. É a nossa oração, ó Senhor, no poderoso e no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Te louvamos, Pai. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe ricamente a toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar o Senhor e com certeza Ele vai sarar a nossa terra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.